Olá, pessoal. Eu sou o Rodrigo e esse é o Letras na Rede. Hoje vamos conversar sobre o teatro negro brasileiro. Contamos com a presença de Marcos Antônio Alexandre, professor de Letras e Teatro da Universidade Federal de Minas Gerais e cofundador do Mayombe Grupo de Teatro. Marcos, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer é meu, Rodrigo. Muito feliz de estar aqui com você. Obrigado. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que tu apresentasse para o nosso público, né, a especificidade do teatro negro brasileiro, como ele surge. Pois é, Rodrigo, essa pergunta, né, não é uma pergunta tão simples da gente responder, até porque a gente tende a entender, né, a origem, né, do teatro negro com Abdias Nascimento, né, com o surgimento do Teatro Experimental do Negro, do TEM. Isso acontece em 1944. Mas a gente sabe, né, que houveram outros momentos importantes dentro da construção, né, do que a gente entende por teatro negro. E aí, né, um desses movimentos, por exemplo, que a gente pode citar, é a Companhia Negra de Revista, né, fundada em 1926, 27, para o De Chocolat. E é interessante pensar, né, que quando o Abdias ele surge com o Teatro Experimental do Negro, ele surge, né, pensando na ideia de os sujeitos negros poderem participarem da cena, né, representando as suas próprias subjetividades, identidades, mas também o TEM ele acaba funcionando como um certo aquilombamento de sujeitos, né? O TEM e o Abdias não simplesmente ficaram somente na questão do teatro, né? Foi um movimento maior de alfabetização de sujeitos e sujeitas negros e negras, né? De valorizar as identidades negras com concursos de embelezamento, de feminino e várias outras atividades. O TEM é importante, né, porque com ele é a primeira vez, né, que um ator negro, o Aguinaldo Camargo, entra no Teatro Municipal, isso em 45, né, como protagonista de uma peça, né, ele interpretou o Bruto Jones, do texto O Imperador Jones de Onido. Ou seja, é um momento histórico muito importante para a gente, né? Naquele momento, né, os sujeitos negros entravam não mais representando papéis secundários, mas também papel, digamos, principal, né? Não era mais apenas coadjuvante. E algo muito interessante é que passa, né, a partir desse momento, a não ter mais a necessidade, né, de se pintar, de fazer o blackface. Então, isso para a gente é muito importante. E aí, dentro dessas nomenclaturas sobre o teatro negro, né, o teatro negro brasileiro, eu me interessa, como pesquisador, pensar que é o teatro em que os sujeitos negros e as suas identidades são colocadas em discussão, né? O teatro em que o negro é autor, é ator, representa vários papéis, várias funções. Inclusive, atualmente, a gente tem falado teatros negros, porque não dá para falar mais apenas em um teatro, em apenas uma produção teatral, até porque esse teatro ele é múltiplo, né? Com Abdias Nascimento em 44, né? Ali já tinha outros autores, como o Aguinaldo Camargo, o Haroldo Costa, a Léa Garcia, a Ruth de Souza, ou seja, esses atores e atrizes, né?
eles têm uma representatividade muito forte para aqueles que vieram depois e que continuaram, né, trazendo e colocando em evidência, né, o TEM como um legado. Então, assim, isso eu acho que é muito importante de mencionar. Se naquele momento, né, o Teatro Experimental do Negro, ele trabalhava com textos em que se evocava a questão da religiosidade, a questão do preconceito, a questão da linguagem, né, que também é uma linguagem voltada para os negros, né? Hoje, os teatros negros, como eu já comentei aqui, eles são múltiplos, né? E eles vão para lugares outros que não dizem respeito apenas aos aspectos da religiosidade. Hoje, quando a gente pensa, quando a gente observa, vê os teatros que têm sido produzidos, eles trazem temáticas que estão relacionadas com a questão dos afetos, né, da sexualidade, da subjetividade, tem as temáticas LGBTQI+, que estão sendo colocadas em discussão, a questão das afetividades, textos voltados para trazer questionamentos relacionados com os corpos e corpas trans, com a questão das mulheres, né, a questão do gênero sendo trazida com uma potência, digamos, mais forte. Um tema muito relevante hoje tem sido os aspectos relacionados à solidão das mulheres negras, ou seja, sobre o desafio cotidiano que negros e negras enfrentam constantemente nas nossas sociedades, né? Pensando, discutindo a questão do racismo estrutural, todos esses elementos que nos permitem pensar que é um texto sempre em movência, não é? Não dá para a gente falar mais de um teatro negro. Isso eu acho muito interessante, né? Se a Companhia Negra de Revista, né, em 1926, e aí é muito importante a gente pensar e localizar a companhia no seu contexto, o que eles traziam como referências em 1926, e aí os negros sendo colocados aí em discussão, ainda que em alguns momentos com alguns aspectos em que se trabalham os estereótipos, né? E aí, em 44, o Abdias já se questiona esses estereótipos, a partir do momento que ele traz para a cena, né, vários aspectos interessantes, né? Tem a publicação que eu considero muito relevante, que é um texto organizado pelo o próprio Abdias, né, que é o Dramas para Negro, Prólogo para Brancos, que é uma organização muito interessante, né? A edição ela é do próprio Teatro Experimental do Negro, de 61, e aí são publicados vários textos de autores que tratavam sobre o teatro negro, sobre as questões relacionadas com a negritude, naquele contexto, né? Anjo Negro, por exemplo, do Nelson Rodrigues, está publicada nessa organização, nessa coletânea, e vários outros textos bem importantes. E aí eu sempre coloco que a importância desse texto para a gente pensar nas produções que têm sido trazidas hoje para a discussão. Sem falar que hoje, né, há no mercado editorial algumas editoras que têm publicado trabalhos relacionados, né, com a literatura afro-brasileira e com o teatro negro. Isso é importante porque hoje nós temos materiais para poder discutir. Há vários textos que têm sido publicados e que antes, né, a gente tem que poder pensar em grupos específicos, né? Desde o Bando Teatro Olodum, nos anos 90, o Bando ele fez algo que eu considero fundamental,
que é assim, quando eles estreavam espetáculos, geralmente no programa de vários espetáculos vinha o texto, né? O texto dramático publicado. Isso eu acho muito importante, porque esses materiais funcionaram como possibilidade de leituras para pesquisadores, né? Como eu, que depois, né, viemos a investigar como funciona a relação dos teatros negros, né? A Companhia dos Comuns também fez isso, né, com seus primeiros textos, né, lançando esses textos, digamos assim, nos programas muito bem elaborados, muito com uma diagramação super dinâmica. Isso eu acho que foi um momento importante para a gente poder divulgar, né? Depois, o próprio Birajara Fidalgo, né, com o TEPROM, o Teatro Profissional dos Negros, nos anos 70. Então, assim, sempre houveram grupos que se preocuparam em propor que as temáticas voltadas para os questionamentos dos sujeitos negros e negras estivessem presentes, né, e pautados nas cenas. Isso eu acho muito importante da gente poder pensar. A gente pode pensar nessa produção como uma característica de uma construção coletiva, né, muito forte, de pensar esse diálogo tanto nessa tradição, né, dos teatros negros, como também com a relação com a própria preservação de uma ancestralidade, né, de pensar em trazer as raízes da cultura negra, né? Exatamente, exatamente, né? Se a gente teve, né, alguns predecessores, né, como a Companhia Negra de Revista, né, já falei, o Teatro Experimental, o Grupo dos Novos, né, de 49, liderado por Haroldo Costa, o Teatro Popular Brasileiro de 1950, por Solano Trindade, o Balé Folclórico Mercedes Batista. Isso é muito importante a gente poder pensar, porque a gente tem vários nomes, né, que nos antecederam e que nos faz pensar no que a gente tem produzido hoje, né? Se a gente pensa nos que nos antecederam, né, além do Abdias Nascimento, né, o Manuel Querino, o Xisto Bahia, né, Grande Otelo, Marlene Silva, Mercedes Batista, Ruth de Souza, Chica Xavier, Clementino Quelé, Haroldo Costa, Léa Garcia, e aí vários outros, né? Chegando a Zezé Mota, Hilton Cobra, pensando aqui em Belo Horizonte, né? Em Minas, que é onde eu me encontro, né? Adia Assunção, João Amâncio, Maurício Tizumba, Zora Santos, Rui Moreira. Ou seja, por que eu estou citando todos esses nomes? Primeiro, porque eu acho fundamental, né? E essa, como você comentou aí, essa ideia de coletividade que se faz presente nos trabalhos negros, né? Nos trabalhos voltados com essas temáticas. E os grupos, enquanto coletivos, eles têm, né, essa função de pensar e de fazer com que as nossas preocupações, as nossas inquietações, a nossa realidade, ela possa estar o tempo todo presente em cena. Então, se hoje a gente for mapear, né, os coletivos que têm discutido e trabalhado com os teatros negros, né, eu, por exemplo, eu teria que pensar muito, porque a gente tem vários grupos, né? Citando alguns, né? O Coletivo Nega, em Florianópolis, o Coletivo Negro em São Paulo, o Grupo Cabeça Feita, da Cristiane Sobral, em Brasília, o Grupo EMU, no Rio de Janeiro, o Nós de Teatro, em Fortaleza, a Orquestra Pretos Novos, no Rio de Janeiro,
e vários outros grupos, né? Aqui em Belo Horizonte eu poderia citar vários, né? O Rui Moreira com a Seraque, o coletivo Acofena, o Teatro Negro e Atitude, o Grupo dos 10, a Companhia Espaço Preto, ou seja, há muitos coletivos que têm se preocupado, né, em trabalhar essas temáticas, esses atravessamentos que nos fazem pensar na polifonia de símbolos e de signos que são corporificadas através, né, dos corpos e corpas dos sujeitos negros e negras quando eles se colocam, quando eles aparecem em cena. Então, a gente tem essas relações que são muito latentes hoje em dia na produção de material, né? E essa produção de material também ela é importante pensar e refletir que são materiais que aparecem em várias possibilidades estéticas de representação. A gente tem, né, desde o teatro, entre aspas, mais formal, até os teatros que estão voltados para as áreas da performance, os teatros que enfocam mais a questão do ritual, né, como faz o Onissagé, por exemplo, né, na Bahia, os teatros que mesclam teatro-dança, né? Aqui em Belo Horizonte tem a CIA Fusion, que tem um trabalho primoroso sobre o texto do Machado de Assis, Pai contra Mãe. Ou seja, baseado nesse texto, eles levam o conto do Machado de Assis para a dança. Então, assim, essa relação entre literatura, né, e teatro, esse limiar, ele é muito tênue, né? Ele acaba se rompendo, isso tanto na produção dramatúrgica, na produção de texto, quanto também na produção espetacular, quando os textos são levados, né, para a cena. Isto é muito importante, né? Como se a gente, de fato, vivenciasse, né, uma encruzilhada epistemológica, né? E aí, quando eu chamo a encruzilhada aqui, eu estou pensando, junto com Leda Maria Martins, uma grande pesquisadora e amiga, que fala sobre a ideia de que o teatro negro, né, é o teatro, digamos, forjado nas encruzilhadas. E aí é interessante pensar, porque recentemente nós temos vários movimentos que vão tratar, né, o teatro a partir dessas perspectivas, né, que eu tenho chamado de movimentos aquilombamentos, né? Em Belo Horizonte, a Segunda Preta, que na verdade é inspirada, né, no movimento que acontece em Salvador, e hoje acontece no Rio de Janeiro, acontece em São Paulo, e aí tem grupos, né, que estão à frente desses movimentos, como os Crespos em São Paulo, né, o Grupo EMU e vários outros coletivos no Rio de Janeiro, né? Ou seja, essa ideia de coletividade, ela se faz muito forte, né, entre os corpos pretos. E quando esses corpos eles cruzam e dialogam com a cena, quando o palco é mediação para que se coloque esses questionamentos, a gente tem uma potência estética e dramatúrgica bem contundente atualmente, né? Hoje, teatros negros, as dramaturgias, elas não têm apenas trabalhado a questão da dor. A dor, a violência física e simbólica, continua sendo um elemento presente nas dramaturgias, mas também há outras possibilidades de leitura, de narrativas, para se pensar
né, que outras potencialidades os sujeitos pretos têm trazido para serem pautados esteticamente no palco. Ou seja, não é mais simplesmente falar das dores, né? Mas é falar também e trazer outros elementos dos sucessos, né? Isso eu acho que é relevante, que a gente não pode deixar de mencionar, e é algo que justifica a gente ampliar a ideia, né, de um teatro negro, né? E sim de potencializar a noção de teatros negros, né? Os teatros são múltiplos, são polifônicos, e é justamente por isso, porque a gente tem a possibilidade, né, de reconhecer vários lugares de acesso em que, digamos, nós, enquanto sujeitos negros, nos colocamos diante de tudo que tem acontecido, né, no Brasil, na nação, em relação à pandemia, em relação às dificuldades que cada vez são mais se presentificam mais forte, né, na vida de todos nós. Acho que muito importante, né, trazer de pensar para essa complexidade, né, desses sujeitos, de esses vários caminhos que transbordam dessa caixa, né, que é construída em torno do sujeito negro ao longo da nossa história, nesse movimento de resistência, de rompimento. Assim, acho que o nosso público vai ter uma grande possibilidade de aprender, né, com essa conversa, com essa tua fala. E daí, para a gente fechar a entrevista, queria saber se tu tem alguma recomendações de leituras, ou de espetáculos mesmo, considerando agora com o aumento de espetáculos online, né, para algum estudante que tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre os teatros negros. Sim, sim, tem textos bem interessantes que têm sido produzidos, né? A gente tem, eu vou citar, eu tendo a esquecer o nome dos livros, mas eu vou citar, por exemplo, o Audre Anunciação, que tem o Namíbia Não, que é um texto muito interessante, já foi publicado e a peça também já foi montada, né? O Alan da Rosa tem o Filomena da Cabula, que me interessa muito, né? O Anderson Feliciano, ele acaba de lançar o Tropeço, né? A Cidinha da Silva tem textos que ela produziu e que foram montados pelos Crespos. A Cristiane Sobral tem texto, a Dione Carlos, né? A Onissagé, a Grace Passou, que é uma atriz fantástica aqui de Minas Gerais, né? Dela tem o Vaga Carne e outros textos, né? O G de Oliveira, a Maria Chu, a Michele Matiuso, ou seja, se as pessoas procurarem esses dramaturgos e dramaturgas, esses nomes, elas vão chegar aos textos, né? A editora Javali, que é uma editora aqui de Belo Horizonte, ela publicou alguns desses textos, né? Tem uma organização que eu participei com o Assis e o Vinícius, que chama Teatro Negro, é uma organização de textos bem interessante, que tem vários textos negros, né, que a gente considera sobre teatros negros, que foram produzidos aqui em Belo Horizonte. Tem uma coletânea que saiu ano passado, ela foi uma edição da Funarte, é um texto primoroso, Rodrigo, que agora eu me esqueci o nome. Ai, que lindo, que bom que você tem aí. Dramaturgia Negra. Essa publicação ela é imprescindível,
para o momento, sabe? É um texto muito importante e algo interessante de se falar é que saiu, né, a publicação em texto, né, mas ela também está disponibilizada na internet para ser baixada e lida, ou seja, a questão da acessibilidade aos textos, eu acho que isso é muito importante, né? Assim como há outras revistas, né, em que trataram a legítima defesa organizada pelos Crespos, ou seja, hoje nós temos vários materiais que podem ser encontrados para se discutir, para se estudar e para fazer com que a memória desses textos ela seja constante, né? Não dá para falar que hoje não tem material, que é uma grande falácia. Temos, sim, muitos textos excelentes publicados aí e à espera de leitores, de grupos interessados para montar e etc. Tá, muito obrigado, Marcos, por essa conversa e acredito que a gente vai listar depois essas indicações, né, para que o pessoal possa procurar. E, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? Eu que te Um agradeço. abraço. Até Um mais. abração para você. Até mais. Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Todas as terças e sextas trazemos novos conteúdos para você. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente. Você nos encontra em todas as mídias pelo @letrasnarede. Até mais!